Já que você falou da desvalorização da desvalorização da moeda ou consequente valorização do dólar, a gente está vendo um movimento bastante importante nesse sentido, o Gustavo, principalmente com todo o cenário global e o Trump Trade, né? Ativos de proteção. Como que você está vendo esse cenário, principalmente onde a gente vê um cenário eleitoral, político, muito misturado com o cenário econômico lá nos Estados Unidos, onde a gente vê os dados hoje trazendo, o Fed não vai ser tão amplo no corte, o PIB veio em linha, mas o ADP veio mais forte, o payroll pode vir mais forte, pode pressionar o Fed. Enfim, esse cenário complexo, ele tende a permanecer pelo menos até a semana que vem, mas a gente consegue vislumbrar algumas sinalizações ou alguma mudança nesse cenário, alguma mudança de perspectiva? Bom, os indicadores eu acho que para esse momento do ciclo não vão impactar tanto. Eu imagino que quando o Fed começou a reduzir de 5,5 para 5 na última reunião, eles já tinham bem definido que 5,5 até uns 4%, eles tinham com certeza, tinham certeza que eles chegariam lá, que era bem possível. Abaixo de 4, eu imagino que já é um questionamento interno, tanto que você vê nos materiais de projeção que oscilaram muito no que seria feito durante o ano que vem. Agora, para essa segunda etapa, aí sim a questão de Trump ou Kamala Harris certamente farão efeito na decisão do Fed, dependendo da configuração mesmo da Câmara dos Deputados, do Senado, de quais vão ser as propostas que vão ser implementadas. É sempre bom lembrar que campanha é campanha, mandato é mandato. Às vezes o político ele promete um tema econômico, mas isso fica no passado. É sempre aquela... Quanto percentual foi aplicado, foi feito? Sempre fica um percentual até perto de 50% para baixo. Não é muito fácil você aplicar tudo que você colocou na campanha, até por conta de tempo. Então, diante disso, o Fed, ano que vem, ele vai trabalhar com o que for colocado. Quando a gente faz o tira-teima, ambas as propostas são muito deficitárias, mas a gente não sabe o quanto disso, tanto na Harris quanto no Trump, eles vão conseguir votar. Se a Harris vencer, ainda está bem mais claro que ela não teria uma maioria no Senado, nem na Câmara. Se o Trump vencer, pode ser que ele tenha a maioria em todos. E isso pode facilitar com que ele aprove mais medidas. E o Fed vai reagir a isso, obviamente. Se ele sentir que boa parte das tarifas de importação já estão trazendo um efeito inflacionário, pode ser que eles cortem menos. Mas, por exemplo, a questão da deportação do Trump, na prática, não parece tão simples. E isso também seria inflacionário. Então, a gente vai ter que esperar mais para ver até quanto eles vão cortar. Quando a gente vê as estimativas do mercado para longo prazo, o mercado fica na dúvida entre 3 e 3,5, algo na metade disso. Ô, Gustavo, esse é um ponto principal, né? Até estava olhando aqui algumas análises sobre os dados de hoje, né? E algumas pessoas colocando assim, não, deve vir sim, de fato, o pouso suave, mas essa inflação, ela ainda vai permanecer ali pressionada, muito por conta também de serviços, gastos ali, né? De gasto pessoal, com cartão de crédito, gasto fiscal também do governo, todos esses pontos que você colocou. E para tentar trazer ali, de fato, para 2 a 2,5%, talvez o Fed tenha que manter essa taxa aí não menor do que 4% para não ter um repique também, né? Talvez teria ali uma previsão mais de não 2025, mas olhando mais ali um futuro um pouquinho mais num horizonte ali, de que talvez ainda vamos conviver com essa Selic, com essa taxa do Fed aí em torno dos 4% aí por um mais tempo. Pode ser que a gente tenha. Hoje no PIB teve uma notícia que eu achei que foi boa, que foi a questão de que o que puxou um pouco para a desaceleração foram investimentos menores em moradia no setor imobiliário como um todo. E é o setor que puxa mais a inflação nos últimos 2 anos, nos Estados Unidos especificamente. Por isso, o ponto fraco do PIB deveria ser comemorado pelos americanos e por quem quer um juros menor por lá. Para pontos bons, o Paulo já mencionou, o governo gastando ainda bastante, isso deixa o Fed um pouco mais receoso. Com certeza, até quanto eu posso cortar com o governo gastando muito. Considerações finais, né, Gustavo? Semana importante, já que a gente tem o payroll na sexta-feira e até a nossa próxima conversa já vai ter até questão da eleição. Talvez eleito, talvez não. Talvez eleito, talvez não eleito. Mas talvez demorou. A gente pode ter aí de... Botaram fogo ontem na caixa do correio dos votos, não foi? Foi ontem, anteontem? Ontem.
Ou Então, seja, vai saber até recontar tudo é, também, pois né? é. Vão pedir, aquela história. Mas, enfim, considerações finais para essa semana, projeções, Como tem expectativas? eleição, terça antes de chegar aqui, então vou falar mais da eleição. Eu acho que ela é sempre interessante porque nos Estados Unidos você vai por setor, você não vai que nem no Brasil que ganhou um bolsa dispara, ganhou outro bolsa despenca. Quando a gente olha para Trump e Harris, você vê setores bem diferentes se beneficiando. Primeiro da Kamala Harris são mais curtos, né? Você vê o setor de meio ambiente, teoricamente, de energia mais renovável, que seria mais beneficiado. Você teria o setor de saúde, ela já deixa na campanha claro que ela quer ampliar as reformas do ex-presidente Barack Obama. E o setor de infraestrutura. O Biden aprovou o pacote quase trilionário, no final foi um pouquinho menor, e ela gostaria de ampliar para a infraestrutura americana. No caso do Trump, se você já tem quase certeza que ele vai ganhar, provavelmente o setor de defesa vai crescer muito. Quando você vê do Obama para o Trump, tem um crescimento relevante no percentual de defesa, agora me fugiu o número de cabeça, mas avança muito. Essas empresas devem se beneficiar. Você tem o setor de petróleo, de óleo e gás, que deve avançar bastante. A questão do shale gas nos Estados Unidos, ele tirou bastante da regulação, dos limites, da exigência de compensação de crédito de carbono. Isso deveria avançar mais com ele. Você tem o setor de tecnologia, o setor de criptomoedas, que antes ele era contra, agora ele tem falado a favor, que ele é contra uma moeda do Banco Central americano para concorrer. Então esse setor ele talvez tenha uma reação até mais forte. Eu não... Deixa eu ver se faltou algum mencionar dos que eu imagino que devam se beneficiar. Acho que esses são os principais. Defesa. Acho que são esses. É claro, as pequenas indústrias americanas no primeiro momento podem ter uma reação forte com a promessa dele de diminuir impostos, com certeza, e de barrar concorrentes externos.